cogumelos, sobre leveduras. Quem vai explicar as curiosidades é o biólogo Matéria no Ar. Felipe Pagim, ele que é biólogo e que recentemente tem feito palestras sobre o misterioso reino dos fungos, dos cogumelos, as leveduras, e nós vamos saber um pouquinho sobre esse assunto. Os fungos, eles são um grupo à parte do mundo vivo, então eles não são plantas nem animais. Eles são um dos grupos mais importantes de organismos vivos, devido à sua contribuição à natureza e à humanidade, né? Possuindo diversas aplicações aí, sendo também fonte de alimento, medicamentos. Então a gente sabe que o transplante de órgãos ele foi possível por causa de uma substância produzida pelos fungos, né, que é chamada de ciclosporina A. E além disso nós temos, como eu tinha dito, né, diversas outras aplicações e contribuições para a natureza, né, logo que eles são decompositores de matéria orgânica e assumem outras funções também, disponibilizando nutrientes aí para os vegetais, que são responsáveis aí pela produção de oxigênio e dos açúcares que são consumidos pelos outros organismos, né. Então, basicamente, fungo você encontra na natureza. Isso, exatamente. A gente encontra em diversos locais, porque eles são cosmopolitas, né? Então encontramos eles até em desertos frios, em desertos secos e também em florestas, áreas abertas, áreas naturais e áreas antropizadas, né? Que são aquelas que são modificadas pelo homem. Então são extremamente importantes para a humanidade. Isso, exatamente, né? Como eu tinha dito, além das aplicações pensando na fonte de alimento e medicamento, nós também atualmente temos desenvolvidos biomateriais, então nós temos feito couro através dos fungos, temos produzido tijolos e até canoas, né? Então eles são bem versáteis e eles têm essa capacidade de serem utilizados em diversas esferas aí para a aplicação humana, né? Felipe, você é biólogo, um jovem biólogo, e por que você se interessou por esse assunto? Pensando na cidade de Poços de Caldas, né, do qual a gente tem uma mata totalmente exuberante e a qual eu passei minha infância, para mim sempre foi um local acalentador e então eu sempre tive um contato com a natureza desses organismos. Mas o contato com os fungos ele surgiu um pouco depois do contato com os vegetais, justamente por serem organismos totalmente misteriosos, né, ao ponto de que conhecemos muito pouco sobre eles, e justamente pela importância, né, então eles apareceram para mim, e hoje em dia eu tenho essa contribuição como uma retribuição. Nós estamos conversando com o Felipe Pagim, ele que é biólogo, e que ministrou aí, está ministrando uma palestra chamada Misterioso Reino dos Fungos, né, no Colégio Estadual, dos cogumelos às leveduras. Cogumelos. Cogumelo é o champignon? Então, o champignon ele é um tipo de cogumelo, né? Nós temos atualmente 350 espécies de fungos comestíveis. Todo cogumelo é um fungo, mas nem todo fungo é um cogumelo. Cogumelo é um nome popular atribuído a espécies que possuem um cabinho e um chapéuzinho, né? Tirando uma linguagem técnica e trazendo uma linguagem mais popular. Eles existem em diversas formas, diversas cores, e eles também possuem diversas aplicabilidades, né? Alguns são comestíveis e outros são venenosos, e eles também têm um registro histórico aí de uso pelos nossos ancestrais, né? Pelos povos tradicionais aí distribuídos ao redor do mundo. E é verdade que esses cogumelos vieram da Ásia para o Brasil ou já tinha aqui no Brasil? Já tinha aqui no Brasil, né? Então nós temos espécies nativas, inclusive o Brasil como um detentor de uma das mais ricas biodiversidades do mundo, ele apresenta uma diversidade pouco explorada. Felipe, levedura. Todo mundo fala da levedura, que agora está em evidência, está em moda. O que são as leveduras? Ao contrário dos cogumelos que são multicelulares, ou seja, apresentam mais de uma célula, as leveduras são fungos unicelulares, então também é uma nomenclatura popular atribuída a fungos unicelulares, e elas são domesticadas pelo homem há quase 9.000 anos, né, porque elas eram utilizadas na produção de bebidas fermentadas, né, incluindo aí a cerveja e o vinho, e também na produção de outros alimentos, como por exemplo o pão, né. Então elas têm uma ligação muito grande com o homem, e elas têm uma influência muito grande na cultura do ser humano também. Então se nós retirarmos as leveduras, a cultura humana ela também muda, né, porque retiramos a cerveja, retiramos o vinho e demais alimentos e bebidas. E esses três itens, fungo, cogumelo e levedura, podem, ou são, ou deveriam ser bons para a saúde? Eles são medicinais? São aspectos que eu discuto, né? Então eles têm, os aspectos benéficos são muito maiores, né?
logo que eles têm esse potencial médico, eles fazem associações com organismos vivos, eles são bioindicadores, ou seja, indicam a qualidade de ambientes, eles ajudam a formar o solo, né? Então eles têm diversos benefícios. Pensando numa perspectiva antropocêntrica, ou seja, do homem, eles têm alguns malefícios, pois eles podem atacar tecidos vivos, então eles podem causar micoses, por exemplo, eles podem causar podridão de frutos, então isso pode ocasionar a perda de alimentos, né? Mas basicamente esses são os malefícios, né? Então a gente pode ver que os benefícios eles acabam sendo maiores e por isso que a gente tem que adotar eles aí até mais do que a gente já adota, né? As pessoas que têm quintal em casa, elas podem se beneficiar de um desses produtos? Podem, normalmente tem algumas espécies comestíveis que crescem em gramados, mas os fungos eles são difíceis de identificar. Então, a gente fala até brincando, né, que a taxonomia é a ciência da identificação, que a taxonomia ruim, ela pode matar. Então, a gente precisa de uma identificação correta, feita por um especialista, mas tem alguns fungos de quintal que realmente eles podem ser consumidos. E a gente deve adicionar isso à nossa cultura, né, entendendo um pouco mais desses recursos. Tem duas espécies que ocorrem aqui nas florestas de Poços de Caldas, que elas podem servir como alimento. Uma delas é Favolus tenuiculus e a outra Schizophyllum comune, que são espécies que são pouco conhecidas e pouco consumidas ainda no Brasil e outras regiões. E para ter uma palestra sua completa, como é que faz? Você tem uma página, você tem um Instagram, como é que é?